Uma das maiores procuras na cirurgia plástica hoje em dia são aqueles pacientes que passaram por grandes perdas ponderais, ou seja, grandes perdas de peso, seja depois de uma cirurgia bariátrica, ou seja porque fez dieta e exercício físico. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são as principais cirurgias que a gente faz após esses casos e as peculiaridades desse paciente específico, que é chamado de paciente pós-bariátrico. Olá, meu nome é Adilson Farrapeira, eu sou cirurgião plástico e neste canal nós falamos sobre os principais temas relacionados à cirurgia plástica e procedimentos estéticos. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já dê o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. É de conhecimento geral que o peso da população tem aumentado cada vez mais, isso muito em virtude do estilo de vida cada vez mais sedentário e também da alimentação cada vez mais calórica, cada vez mais industrializada, etc. E esses pacientes com grandes aumentos de peso, eles vão depois procurar algum procedimento para conseguir emagrecer. Pode ser uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ou pode ser também atividade física e exercício. O fato é que depois desses grandes emagrecimentos, existem algumas mudanças no corpo que vão causar principalmente flacidez de pele. Então vou falar aqui para vocês quais são os principais lugares que existe essa flacidez e que nós fazemos para resolver cada caso. A principal queixa de flacidez se encontra no tórax, principalmente mama e abdômen. Então, na mama, nós costumamos fazer a mastopexia com prótese. Se você quer saber mais sobre esse procedimento, tem vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição desse vídeo. Outra região que também costuma evoluir com muita flacidez é o abdômen. E também, se você quer saber mais sobre a abdominoplastia, que é o procedimento que a gente faz para resolver essa flacidez, tem vídeo também no canal. No caso da pós-bariátrica, às vezes é um pouco mais comum a gente utilizar uma técnica específica que é chamada de abdômen âncora, em que a paciente fica com a cicatriz na região vertical e também na região horizontal, como na abdominoplastia convencional. Uma outra região que também costuma incomodar muitos pacientes pós-bariátricos são a região dos braços, em que a gente tem uma cirurgia que chama braquioplastia, e também a região interna das coxas, que é chamada de lift crural ou cruroplastia. Essa cirurgia do lift crural ou da cruroplastia costuma deixar uma cicatriz na parte interna das coxas, às vezes ali escondido na virilha, mas se a flacidez for muito grande, a gente precisa descer com a cicatriz, podendo chegar até próximo do joelho, por exemplo. Já no caso da braquioplastia, que é a cirurgia dos braços, a gente costuma deixar uma cicatriz na parte medial aqui do braço, fica escondida entre ali o bíceps e o tríceps, então a gente tenta sempre deixar a cicatriz o mais discreta possível, porém é uma cicatriz que pode ficar visível em alguns movimentos e dependendo da roupa que o paciente vai usar. E um outro caso também, talvez um pouco menos comum, mas que a gente também recebe alguns pacientes, é da própria flacidez facial. A flacidez facial, o que seria mais indicado nesse caso seria o lift, que é aquela cirurgia do rejuvenescimento facial, em que a gente tira o excesso de pele. Também tem vídeo nesse canal já falando sobre o lift facial. E também alguns pacientes queixam de flacidez no dorso, nas costas. Essa flacidez pode ser tanto na parte inferior do dorso, que é chamado de torsoplastia. A gente faz às vezes uma volta de 360 graus, no paciente, a gente tira o excesso de flacidez tanto do abdômen quanto do dorso. E também às vezes pode ter uma flacidez no dorso superior, em que a gente deixa uma cicatriz ali perto da linha do sutiã, para que fique escondido tanto no biquíni quanto no sutiã da paciente. Bom, então, gente, como vocês viram aí, são muitas cirurgias que às vezes os pacientes precisam ser submetidos, e o ideal é que a gente faça essas cirurgias de forma seriada. São cirurgias relativamente de médio a grande porte, então a gente começa ali com as queixas maiores da paciente, geralmente mama e abdômen, e a partir daí a gente vai programando as cirurgias subsequentes, braço, perna, face, de uma forma escalonada para que a gente leve maior segurança. Isso porque o paciente específico pós-bariátrico, ele tem algumas peculiaridades e pode evoluir com algumas complicações a mais do que o paciente que não foi submetido a uma cirurgia bariátrica, como por exemplo abertura de pontos, às vezes pequenas infecções ali na área da cicatriz. Então são pacientes que a gente tem que tomar mais cuidado, e o ideal é que você procure uma instituição ou um profissional que tenha ali uma equipe multidisciplinar com psicólogos e principalmente nutricionistas que vão te orientar aí nessa parte, tanto um pouco antes da sua cirurgia e também durante todo esse processo mais imediato, para que otimize ali a sua alimentação e que a gente consiga assim dessa forma diminuir muito o seu risco de ter abertura de ponto e ter problemas com essa cicatriz em si.
Essas cirurgias plásticas todas, elas estão muito indicadas a partir do momento em que o paciente estabilizou o peso. Então vamos supor, no caso de uma cirurgia bariátrica, né? O paciente faz essa cirurgia, ele começa a perder peso. À medida que ele estabilizou o peso, a gente espera aproximadamente 6 meses de peso estável para a gente poder começar a fazer esses procedimentos. Em média, isso gira em torno de 1 ano e meio a 2 anos de pós-operatório da bariátrica para que a gente inicie o nosso processo de cirurgia plástica para dar aí uma melhor qualidade de vida e um melhor aspecto estético para os nossos pacientes. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha e se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos.